meus filhinhos, a vinheta do sucesso, a vinheta que você está esperando, garotinho e garotinha, para poder entrar nessa dica maravilhosa aqui no nosso canal de YouTube. Por quê? Quem sou eu? Quem sou eu? O professor Gustavo Pinheiro, como o próprio... Quem é o cantor? Sou eu, garotinho, sou eu, professor Gustavo Pinheiro, o seu professor de Química, para falar de um assunto sempre legal aqui no nosso YouTube, né? Que é muito importante, é muito legal também, beleza? Meus nobres, trouxe aqui para vocês um assunto muito importante, tá? Falar sobre água, mas eu escolhi o tratamento de água, de uma ETE, o tratamento do esgoto. Joga na tela, meu diretor! Pois é, eu vou falar do tratamento de esgoto, de uma ETE. Claro que existe o tratamento de uma ETA também, né? O tratamento da água normal, que tem vários detalhes. Você também pode assistir aí no nosso Química 30, tem uma aula importantíssima sobre tratamento de água no normal. Então vocês vão acompanhar aí no link que vai passar aí para vocês de descrição, onde você pode ter uma aula completíssima sobre o tratamento de água da ETA e também da ETE. Mas agora eu vou falar só da ETE, beleza? Ó, é claro que quando a água de ETE é tratada, a gente não vai beber, né? Podemos até tratar novamente para beber, mas geralmente um tratamento de uma ETE, ela passa por esse tratamento e depois volta para uma ETA, para depois tornar uma água potável. Isso pode acontecer, tá? Então aqui nós vamos falar do tratamento da ETE, que depois essa água vai ser reinserida novamente numa água de um rio, de um lago, para que ela seja tratada numa ETA, beleza? E o Renê adora tratamento de água, tá bom? Gente, então nós temos que o tratamento de esgoto numa ETE, ela passa por alguns tratamentos que são importantes. Tratamento preliminar, um tratamento primário, um tratamento secundário e um tratamento terciário. São essas etapas que eu vou utilizar para tratar a nossa água, beleza? Ó, primeiro eu vou falar do tratamento preliminar, que é o gradeamento, tá? Alguns livros podem chamar de filtração grosseira, tá? Você vai ter telas ou grades que vão estar conectados nos canais para retirar tudo aquilo que uma pessoa joga no esgoto. Por isso que é muito importante o esgoto, gente. Ele é feito para jogar matérias líquidas, fezes, né? Mas não pode jogar brinquedo, pneu de carro, plástico. Não joga no esgoto não, cara. O esgoto não foi feito para isso não. E isso tudo dificulta o nosso tratamento preliminar, que é o gradeamento. Nós precisamos tirar por grades esse material aí, tá? Que vem muito sódio. Então essa retenção de sódios grandes são grades que vai fazer isso, tá? Então cuidado com isso. Ó, e claro que isso é importante, tirar toda essa matéria para que não venha entupir os canais. Também podemos acrescentar que além do gradeamento, nós temos aqui uma desarenação. A gente pode até colocar aqui, ó, uma desarenação. O que é que seria uma desarenação? É também retirar matéria orgânica. Matéria orgânica que nós temos no esgoto. Gente, imagine o tanto de impureza, o tanto de sujeira que carrega. Nós tomou banho, você tira areia, o esgoto vai tudo isso. Então o gradeamento, que já vai ter um papel muito importante, que é retirar essas partículas macro, sólidos, grandes, que vai ter no esgoto. E a desarenação, que é uma espécie de decantação que vai utilizar a densidade, vai retirar boa parte dessa matéria orgânica que nós temos ali nesse esgoto, nessa água que a gente precisa retirar. Então a desarenação é uma espécie de decantação, tá bom? Mas seria para nós uma etapa preliminar, beleza? Anotou? Então fizemos o tratamento preliminar com um gradeamento e uma desarenação. Lembrando que o gradeamento pode ser chamado de filtração grosseira. Não esqueçam disso também, tá legal? Aí, o que acontece? Vamos para o nosso tratamento primário, que vai ter a decantação e aqui vai ter o lodo primário, é o que eu destaco. A decantação, nós sabemos que é apresentar uma densidade, deixar em repouso, para que boa parte dos materiais que estão ali, eles sejam sedimentados,
eles decantem, né? É natural que deixar em repouso, ó, toda a sujeira ela vai acumular no fundo do tanque, né? Isso é natural, isso é uma decantação pela diferença de densidade. Deixou em repouso, esse material ele vai ser decantado. Mas o legal é que esse material aqui é muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ele é um lodo, o que nós chamamos de lodo primário, rico em nutrientes, NPK, que muitas vezes esse lodo é utilizado como fertilizante. Olha que legal, você não descarta esse material decantado, você aproveita. E aí a gente chama de lodo primário, em que nós vamos utilizar como adubo, como fertilizante, rico em NPK, tá? Então, você tem que aí, nessa decantação, parte dessa matéria orgânica, ela foi decantada, lembrando que a desarenação já teve essa importância também de tirar essa matéria orgânica, mas essa parte dessa matéria orgânica que não foi desarenada, ela agora foi decantada. E essa matéria orgânica decantada é um lodo primário, é meio tipo um brownie, bem gostosinho que você tem, beleza? Então você decantou, esse foi o tratamento primário. Agora, nós precisamos eliminar mais matéria orgânica. E aí que vem o nosso tratamento secundário. E esse tratamento secundário, eu vou usar agentes biológicos para decompor, para se alimentar dessa matéria orgânica. Essas bactérias que eu vou utilizar, uma colônia de bactérias, sejam anaeróbicas ou aeróbicas, né, que vão decompor essa matéria orgânica. Lembrando que as bactérias anaeróbicas, ela decompõe a matéria orgânica sem a presença do oxigênio. E as bactérias aeróbicas, elas decompõem a matéria orgânica com a presença de oxigênio. Então eu jogo essa colônia de bactérias que irão se alimentar daquela matéria orgânica que há. Nesse momento, meu amigo, quando tem esse tratamento biológico, que é o tratamento secundário, o cheiro, garotinho, é só alegria, viu? É só alegria, meu tio. O tratamento biológico, só Jesus da causa, viu? Mas agora, saímos do tratamento secundário e vamos para o tratamento terciário. Joga aí, garoto. E nesse tratamento terciário, nós temos a coagulação, a filtração e a cloração. Vamos lá. O que é a coagulação? Nós jogamos o agente coagulante, onde ele vai formar o coágulo, que é um colóide, tá? Uma solução gelatinosa, é algo gelatinoso, tipo slime, e esse slime vai pegar ainda impurezas que essa água tem. Geralmente, esse coágulo, ele pode sofrer uma flotação. O que é a flotação? De vez da impureza descer, que é o que acontece com a decantação, ela vai subir, tá? Ela vai subir. Para essa impureza, esse coágulo subir, geralmente a gente joga bolhas de ar. E aí essas bolhas de ar faz esse coágulo, este slime, este colóide subir. Jogamos o agente coagulante, ele cria o colóide pega a impureza, joga as bolhas de ar e ele sofre uma flotação. Subiu. Depois que eu flotei, eu vou filtrar, tá? Vou filtrar essas matérias que eu tenho aí, então uso pedras, que são obstáculos para esse tratamento. Não uso carvão ativado, porque o carvão ativado retira o odor. Não tem problema deixar essa água com odor, até porque ela vai ser reinserida no rio e aí ela vai ser tratada por uma ETA. Então eu só faço filtrar e coloco, gente, cloro, porque eu quero eliminar os micro-organismos que essa água vai apresentar. Porque às vezes essa água tratada de esgoto, ela pode ser utilizada como reuso. Como assim, professor? Reuso. Usar naqueles caminhões-pipas para lavar uma rua, para aguar as plantas. Então é água de reuso. Ela pode ter um odor porque não foi usado o carvão ativado, tá? Mas ela recebeu o cloro, né? No caso, o hipoclorito, que é o agente oxidante. Não é o cloro puro não, tá, gente? É o hipoclorito, esse CLO.
Esse cara aqui, que é o agente oxidante, ele vai matar os micro-organismos que tem, beleza? Tá filtrado, mas não posso beber. Evidentemente, é uma filtração para tirar mais impurezas que essa água tem. E aí, eu vou reinserir no lago, no rio, para que essa água seja tratada e tornar-se potável numa ETA. Beleza, meus nobres? Então, para elucidar, para finalizar todo esse conteúdo, vamos fazer questão? Porque a gente não brinca aqui em serviço não, viu, garotinho? Se liga. Vamos lá. Questão do Enem. Joga a tela toda, diretor, para a gente ler. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento de esgoto residencial. Primeiro, caixa de gordura. Retém detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. 2. Caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. 3. Tanque séptico. Aqui a água de esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. 4. Caixa de expensão. Facilita a distribuição dos efluentes. 5. Filtro biológico. Aqui colônias de bactérias consomem matéria orgânica. 6. Cisternas. Aqui, como etapa final, o sistema é tratado com cloro. Beleza. E qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Gente, ele falou que decanta-se, onde tem uma decantação, onde a água fica em repouso. Veja, 3, tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso. Isso que mata a questão, em repouso. Isso que eu faço entender que tem uma decantação. E aquele material que é decantado é o nosso lodo, chamado de lodo primário. Então temos aqui a letra C de muita alegria. Beleza, meus nobres alunos, garotinhos e garotinhas? Sou eu, professor Gustavo Pinheiro, trazendo sempre uma dica maravilhosa e falamos de tratamento de esgoto. Espero que tenham gostado e até a próxima dica importantíssima. E como eu falo, né, meu filho? Vou pegar o beco. Fui! Fui, meus filhinhos!